Bom dia. Olá, sejam bem-vindos. Olá a todos, todos e todes. Eu tenho o prazer de iniciar o segundo dia do Fórum de Negócios Audiovisuais. O Fórum é um espaço de diálogo, de aprendizado, e é dotado assim, com muitos pensamentos, ideias e opiniões diferentes. Portanto, não será tolerado nenhum tipo de discriminação, pois o espaço é um espaço para o aprendizado, para o diálogo e para o desenvolvimento do mercado audiovisual. É com prazer que eu apresento a mesa Educação em Audiovisual, formada por Maurici Scarpari, que está conduzindo a mesa agora, o secretário de Educação de Itu, Plínio Bernardi Júnior, e a secretária de Educação de São Pedro, Samanta Alves Bontorim. Sejam bem-vindos. Muito obrigada, por gentileza. Podem se sentar. Hoje nós vamos fazer uma discussão sobre educação em audiovisual. Quero, por gentileza, passar a palavra para o Maurici, pedir para você se apresentar, e aí seguir um ciclo de apresentação, e depois nós damos continuidade. Pode ser? Bom dia a todos e a todas. Bem-vindos a essa manhã e a esse fórum de discussão sobre o audiovisual e educação. Algo tão importante. Eu sou professor universitário há 23 anos, eu sou formado em comunicação, discuto em minhas aulas, e há uma preocupação muito grande em relação ao desdobramento do ensino, né, e como ele se pronuncia, está se pronunciando e se pronuncia, quais são as tendências, as vertentes para os próximos anos. Né. Além disso, eu trabalho com cultura, eu sou assessor na Secretaria Municipal da Ação Cultural de Piracicaba. E hoje nós estaremos aqui para falar um pouco sobre esse assunto que eu acho que é demais de relevante e precisa ser discutido de uma forma bastante contundente, que é o audiovisual, de como essa ferramenta ela pode ser usada dentro do sistema de educação em todos os níveis. E nós estamos aqui com dois secretários aqui para ajudar, né, a nós, né, aqui nesse momento, a desdobrarmos um pouco desse assunto tão delicado, né, secretária, né, secretário? É muito, eu acho que não é complicado, é uma questão da gente tentar organizar essas ideias e se inteirar do que está acontecendo para a gente conseguir elaborar um plano para que isso seja efetivamente não só proposto, mas colocado em funcionamento de uma forma mais objetiva e que todos, né, entendam como isso impacta o dia a dia da sala de aula, o dia a dia da educação, o dia a dia dos alunos, o dia a dia de todos os envolvidos. Samanta, como é que você vê isso, essa relação nossa com o audiovisual? Se apresenta, e eu já vou te dar essa bola, porque eu acho que a gente tem que começar já esquentando esse assunto que é tão importante, né? Com certeza. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Meu nome é Samanta. Eu estou secretária de Educação no município de São Pedro. Sou pedagoga de formação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. Trabalho com educação desde 1994, na educação básica. Fui da rede estadual, da educação básica e do ensino médio, porque depois eu fiz letras, então daí eu também já trabalhei no ensino médio. Trabalhei como coordenadora pedagógica, de cargo, hoje eu sou diretora de escola, e na função de secretária de educação no município. Passando por todos os segmentos da educação, é importante porque você consegue observar lá no chão da escola quais são as reais necessidades dos nossos alunos. E a dinâmica da escola, que ela vem junto com a dinâmica da sociedade, ela está uma dinâmica muito ágil hoje em dia. E nós, educadores, nós temos obrigação de estar acompanhando os nossos alunos em todas as questões, né? A própria Base Nacional Comum Curricular, ela vem mostrando isso, o quanto nós temos que
ofertar, proporcionar, oferecer para os nossos alunos, trazer equidade, principalmente se a gente for falar da educação pública, né? Então, é muito importante. Com relação, trazendo agora um gancho para as questões audiovisuais, a pandemia nos fez esse favor de dar um start, falar, está todo mundo quietinho, espera aí, vamos ter que andar, né? E eu acredito que isso aconteceu, sim, e nós, educadores, como sempre costumamos fazer, a gente foi correndo atrás do prejuízo e foi dando um jeitinho. Então, fomos 100%? Não, né? Ainda não. Mas eu acredito que nós já caminhamos muito, né, com relação ao audiovisual. Secretário? Bom, muito bom dia, muito obrigado pelo convite, pessoal da mostra, pessoal desse fórum, ao Maurici, que nos antecedeu, a secretária, ao Beto. Meu nome é Plínio Bernardi Júnior, eu sou secretário de Educação, estou secretário de Educação no município de Itu, e tenho um percurso um pouco diferente da professora. Também sou professor há 23 anos, mas sou professor universitário. Então, eu sou um neófito nesse mundo da pedagogia para a primeira infância. E tenho aprendido muito. O que nós temos lá em Itu? Bom, eu tenho uma equipe, lógico, que segura a onda, que cobre minha deficiência pedagógica, mas que, inclusive, mando um abraço para elas. E que nós temos lá em Itu uma situação que é a seguinte: Itu, assim como Piracicaba, assim como São Pedro, é uma cidade que tem uma história muito rica, e em que a cultura está lá, a cultura está no ar da cidade de Itu. E a gente sente um pouco de dificuldade de encontrar a cultura nas escolas. A forma que a cultura entra nas escolas, ela não é tão natural. A gente estava comentando aqui antes que, quando as crianças começam a fazer alguma coisa relacionada ao audiovisual, à cultura, elas acabam se apaixonando. É até difícil desvinculá-las das atividades culturais que acontecem na escola. Junto com a Secretaria de Cultura de Itu, nós temos alguns propósitos e aquela brincadeira, você mira no que vê e acaba acertando no que não vê, né? Nossa ideia inicial era a formação de público para a cultura em geral, não só para o audiovisual, e que também é um trabalho difícil, árduo, para a gente começar lá de baixo. E a inserção da cultura nas aulas, nas escolas, ela é feita de forma transversal. Não tem uma aula, agora você desliga seu cérebro, agora nós vamos falar de cultura. Agora você desliga o seu cérebro, a gente volta para a matemática. Isso está na própria BNCC, isso está transversalizado, né? E depois a gente pode voltar a falar, assim, a gente desenvolveu uma estratégia anárquica, entre aspas, em Itu, de gestão de projetos piloto. Uma rede de 17 mil alunos e 85 escolas, aquela história de que não dá para fazer, não dá para fazer, não dá para fazer, é a posição mais simples. Bom, vamos deixar, põe no piloto automático, alguém um dia faz. E a gente adotou algumas posturas de, se não dá para fazer para todos, vamos fazer para alguns públicos. E isso que vem acontecendo. Depois, se tiver mais oportunidade, a gente volta a aprofundar. Mas vou passar a palavra para a gente não monopolizar também. Eu acho que eu acho que não é o monopolizar nunca, porque essas palavras que vocês estão nos passando são muito preciosas. Fiquem muito à vontade em passar não só esse conhecimento, mas todo esse desbravamento ao qual nós estamos passando hoje, né? Eu entendo que essas tecnologias estão chegando. O meu maior problema hoje em sala de aula, dentro da minha área, que é a comunicação, eu tenho um problema sério com o próprio celular. Meus alunos, a cada 5 palavras que eles ouvem, que a gente se coloca ali, eles dão uma olhada no celular. Virou uma mania, né? E, lógico, a gente tenta achar que essas ferramentas que estão disponíveis, elas possam se ajustar perfeitamente a esse universo, não só em todos os âmbitos, né? Eu acho que a gente está aqui representado, né? Ensinos com ideias, com colocações, mas que essas plataformas de audiovisual, TikTok, Instagram, YouTube, né? E tantas outras que estão aí chegando, elas possam serem inseridas efetivamente
continuamente no ensino. Eu conheço já professores que estão montando seus conteúdos dentro do TikTok, por exemplo, com uma estética mais arrojada, diferenciada, se assim eu posso dizer, que vá de encontro a essa moçada, a essa criançada que está aí chegando, né? Que vem com uma outra vertente. Talvez o nosso grande desafio é esse, é tentar mergulhar nesse universo dessa nova geração. Samantha, como é que você vê isso nesse momento? Bom, vamos lá. Eu até fui mexer no celular aqui, porque eu tenho uma colinha da minha equipe que me ajuda. Isso, nós mexemos no celular porque a gente tem cola, tá? Eu tenho verdade? uma equipe tá boa certo. lá. Isso. E é assim, ó, de 2021 para cá, nós já colocamos na rede municipal educação básica. Nós estamos falando da creche, 4 meses, até 9º ano, em torno de 14 anos. YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, nós temos o site oficial da Secretaria de Educação, e numa pesquisa feita com os alunos na escola, eles pediram um TikTok de até 1 minuto. Então, alguns professores estão, sim, produzindo revisão de prova, algum conteúdo, e os próprios alunos estão produzindo algumas coisas com o TikTok. Conteúdos que estão sendo produzidos com essas mídias sociais. Todos. Nós temos parceria com o meio ambiente, com a cultura, com os alunos, né? E com alguns munícipes, porque, às vezes, eles precisam ir lá fazer uma entrevista, alguma coisa, e está dando certo. Né? Está dando muito certo, porque, assim, a gente percebe o quanto os alunos se envolvem, o quanto eles se comprometem e o quanto eles são protagonistas daí do que eles estão fazendo da aprendizagem. Equipamentos que nós tivemos que adquirir. Câmera fotográfica, filmadora profissional, microfones, teleprompter, microfones condensados e muitas outras coisas. Tudo isso foi necessário, a Secretaria de Educação fazer a aquisição desses materiais, e a gente também está proporcionando formação, né, para os professores que têm interesse. Nós montamos, em todas as escolas de Fundamental 2, do 6º ao 9º ano, uma sala inteligente. O que é uma sala inteligente? Uma sala inteligente é uma sala com uma lousa digital, com internet, uma impressora 3D à disposição e uma mesa digital, principalmente para os professores de matemática, porque eles acabavam reclamando que eles ficavam na frente, e daí a gente descobre que os alunos sabem mexer até mais do que nós em tudo isso, né? E isso, às vezes, é assustador, mas a gente faz formação com os professores que querem, tá? A gente não obriga. Quem dessa escola? A gente precisa de 1, 2 representantes. Quem está afim? Vamos lá, vamos fazer. Com relação a isso, a gente colocou o laboratório de informática, e daí descobrimos que precisava algo além do laboratório de informática, né? Porque, na verdade, isso daqui ele acaba com o nosso laboratório de informática, porque hoje as crianças conseguem fazer tudo através do celular. Na verdade, nós também, né? Até o texto. Não, faço aqui o texto. Mas é importante, daí é o que nós estávamos discutindo lá dentro. Aí a gente foi descobrir algumas ferramentas, o que fazer, vamos fazer o stop motion, vamos fazer, porque trabalhar no Excel não é exatamente isso que eles querem algo mais. E é importante porque, assim, em todas essas ações, nós também temos uma oficina, que ela acontece desde o ano passado, de design de games, onde os alunos criam, né, os jogos, que é um sucesso. Assim, eu precisei abrir mais uma turma. Hoje, se eu não me engano, nós estamos com 60 alunos fiéis, eles não faltam às aulas. E assim, é importante porque todos os recursos audiovisuais, eles trazem esse protagonismo para os alunos, né? Aquela sala tradicional, a gente não consegue mais. É claro que, na educação infantil, daí eu vou para o lado oposto. Eu preciso do lúdico, porque daí eu falo que eles têm até isso demais, por enquanto, em mãos, né? Então, daí o que a gente acabou fazendo? Investindo em espaços lúdicos, em parque, em grama sintética, em tanque de areia. Então, deixando um pouquinho a educação infantil de lado, trazendo do 1º ano para o 9º,
Eu acredito assim que daqui para frente não dá mais para olhar para outro horizonte que não seja exatamente esse dos recursos audiovisuais, da tecnologia, sim, e de como se utilizar essa tecnologia. Eu acredito que esse é o grande papel da escola frente à tecnologia agora, porque todos nós sabemos que a tecnologia ela tem duas vertentes. Ela pode ser usada para o bem, como tudo, e ela pode ser usada para o mal. Então, qual é o papel da escola? O papel da escola exatamente é esse, falar, olha, vamos usar a tecnologia para o bem, a nosso favor. Que é uma discussão, enquanto passa para o Plínio, né, eu quero saber o ponto dele, e depois eu vou fazer uma pergunta para os dois, que é uma discussão muito recorrente hoje, não só para a nossa área da educação, mas para todos os cantos, que é a inteligência artificial, produzindo conteúdos, né? E isso trazendo um ônus ao nosso universo acadêmico, né? Na hora da produção do texto. Hoje eu tenho chats ao qual eu coloco algumas palavras-chave e ele me produz um texto acadêmico perfeito. Tá? Então, esse é um dos pontos que a gente também vai falar daqui a pouco. Plínio, como é que é a sua realidade lá, né, dentro do teu universo? Né, porque a gente tem que falar muito disso. O que nós estamos expondo hoje não é uma realidade para todos os lugares, mas nós podemos nos inspirar nessas ideias fantásticas que a gente está ouvindo aqui. É nesse conceito. E eu já vou jogar uma pergunta para vocês dois. Plínio, você responde e volta para a Samanta. Se há uma resistência dos professores em mergulhar nesse universo digital, né? Porque tem muito disso. Né? Os professores não querendo produzir ou não querendo se inteirar, né, dentro desse arroz com feijão. Plínio, por favor. Bom, o legal do setor público, e que até deveria acontecer também no setor privado, é que é permitido colar, como a professora acabou de fazer aqui no seu telefone. A gente não fala as coisas que a gente faz para se gabar, mesmo porque a gente só está contando as vantagens aqui, o perrengue a gente não conta, né? Mas é muito legal que a gente vai para outras cidades ver o que acontece. Não é para copiar, é para adaptar, para aprender. Ontem eu estive em Guararema, em que há um cinema público, e nós estamos trazendo uma ideia de um cinema público para Itu, para a educação. Então, assim, quanto mais a gente conhece, mais a gente aprende, e isso é muito legal no setor público, que deveria ser, mas não é assim no setor privado. Lá em Itu, nós cuidamos da primeira infância e do Fundamental 1. Então, as nossas crianças da rede municipal vão até 10 anos, nesse universo que nós temos 17 mil crianças. E, usando um pouco o vocabulário do audiovisual, de storyboard, vou fazer um storytelling aqui rapidamente, contação de história rapidamente. A gente entrou no primeiro mandato do prefeito Guilherme em 2017, com 0 alunos em tempo integral. E hoje a gente sabe que lugar de criança é dentro da escola, bem alimentado, o dia inteiro na escola. E a gente criou esse projeto de fazer as crianças ficarem o dia inteiro na escola. Hoje nós temos cerca de 2.700 crianças em tempo integral na escola, no fundamental, e 5 mil crianças na creche em tempo integral. E a ideia surgiu num projeto chamado Rede Saber. Nós temos hoje 4 escolas da Rede Saber, 5 escolas funcionando, com previsão de mais 4 escolas até o final do próximo ano, que completaria 4 mil crianças do Fundamental 1 em tempo integral. Primeira etapa cumprida. Se você tem uma escola que você tem 300 crianças de manhã e 300 crianças à tarde, você precisa de 300 crianças que fiquem o dia inteiro, ou seja, você precisa ou dobrar o tamanho da escola ou arranjar uma outra escola de 300 lugares para colocar as outras crianças. Então, é um grande projeto de infraestrutura de recursos. Nesse ponto, se é possível dizer que houve um lado bom na pandemia, foi essa reserva de recursos para a educação que a gente conseguiu investir, né? Depois que a criança está o dia inteiro na escola, a gente cumpre a BNCC num turno, e o outro turno, o céu é o limite. A gente faz projetos, a gente traz um monte de coisas relacionadas a projetos. Por isso que eu digo que a nossa gestão é a gestão estratégica por projetos piloto. Então, nós temos alguns projetos pilotos, eu vou citar alguns que têm a ver com audiovisual. Nós tínhamos 2 aulas de artes na semana, sendo que obrigatório, entre aspas, que acho muito pouco, mas obrigatório é uma. A segunda aula de artes, a gente desenvolveu um projeto chamado Educação Patrimonial, em que a gente conta a história do Brasil e do mundo por meio de Itu, que é uma cidade histórica.
Itu tem a histórica esquizofrenia de ser a fidelíssima do Império e ser o berço da República. Comemoramos agora 150 anos da fundação do Partido Republicano. Então, foi desenvolvido, junto com a Secretaria da Cultura, um material que vai virar audiovisual também, de educação patrimonial, em que a criança estuda a República e vai passear no trem republicano, que está ali na cidade. Ela estuda o Império e vai visitar a Casa Imperial, onde Dom Pedro II se hospedava. Então, esse é um projeto muito bacana que a gente fez. O outro projeto é um projeto que a gente chama de Fab Lab, de espaços fazer, de espaços maker, em que também, com esses recursos, a gente coloca iPads dentro da sala de aula e que, para o final desse ano, teremos um concurso de curtas feitos pelas crianças, e aí vou convidar vocês para nos ajudarem, em que, com o próprio iPad, a criança consegue fazer uma pequena produção, seja com stop motion, seja o que for, né? E aí, nesse caso, de 6 a 10 anos, do Fundamental 1. Né? Essas crianças, quando a gente fornece, que assim, parafraseando uma pessoa famosa, você puxa de acordo com o que você pode, ou seja, a gente exige de cada um de acordo com a sua capacidade e fornece para cada um de acordo com a sua necessidade. Esses projetos a gente não consegue fazer para os 17 mil alunos, mas é melhor fazer para alguns, como piloto, e depois crescer, do que não fazer, né? Então, a gente instituiu esses projetos nos bairros mais vulneráveis da cidade, exatamente para poder fazer a mudança social. E a função da escola é exatamente inserir a comunidade e mudar a comunidade onde ela está inserida. Então, a gente inaugurou, em 2 de fevereiro, agora, a Rede Saber 4, que é a nossa joia da coroa, a cereja do bolo, né? Também, nesse storytelling. Fomos visitar o Ceará, fomos visitar Pernambuco, conhecemos, conversamos. E, assim, de repente, eu me vi num palco dividindo uma palestra com Marinês Fini, com o Cristóvão Buarque, com o Mozart Neves Ramos. Falei, nossa, o que um Zé Ruela como eu está fazendo aqui? A hora que eu olhei para o lado, falei, nossa! Só que quando você tem projetos legais, a comunidade se envolve. De repente, eu estava com o Mozart Ramos lá em Itu, fazendo a inauguração da minha escola. Um cara que foi contratado para ministro, que foi secretário. Cristóvão Buarque falando sobre Itu comigo. Eu falei, como assim? É sensacional isso na educação. E aí, nesse negócio de lançar coisas, a Rede Saber 4, por exemplo, é a primeira rede fundamental bilíngue do Brasil. A gente inaugurou essa escola em 2 de fevereiro. Na verdade, não é o fundamental ainda, é 4 e 5 anos que estão tendo 30% da carga em inglês. Isso vai crescer ao longo dos anos, de forma que, daqui a 5 anos, a escola inteira está bilíngue. O pobre da periferia de Itu vai sair falando inglês com 10 anos de idade. Problema do governo do Estado, que vai pegar essa criança com 11 depois, né? E aí, o que aconteceu? Nós temos 4 escolas bilíngues em Itu, todas, sem exceção, colaboraram, com treinamento de professores, com material didático. Voltando e fechando a minha fala, quando a gente inventa, quando a gente arrisca, sabe essa história de vou sair da minha zona de conforto, a coisa acontece, as forças boas da sociedade acabam comparecendo. E, nesse caso do audiovisual, é impressionante. A gente tem esse projeto dos iPads e nós temos o NAP, que é o Núcleo de Apoio Pedagógico para Crianças Especiais. Nós temos 350 autistas na rede. E tem um vídeo de uma criança, porque assim, tem os altas habilidades, que são tão excluídos quanto os outros. Tem uma criança de altas habilidades, eles falam inglês, eles resolvem Raiz Cúbica com 7 anos de idade, ensinando uma criança deficiente auditiva a tocar um instrumento no iPad, porque o iPad vibra e ela consegue perceber notas no iPad. E isso virou um pequeno filminho para nós. E aí isso começa a trazer gente querendo participar. Tem muita gente, a secretária sabe que nas últimas semanas nós passamos um perrengue muito grande na educação brasileira. E todos sabem por quê, não vou dar moral para esse assunto. Mas muita notícia ruim no dia a dia. Quando a gente tem notícia boa, a gente tem mais a que propagar. E esse é um espaço muito bom para isso, para que as pessoas falem das coisas boas que acontecem em São Pedro, que acontecem em Itu, que acontecem em Piracicaba, para que as energias boas e as pessoas boas possam se juntar a esses projetos. Então, é mais ou menos isso que a gente faz lá em Itu. Uma rápida explicação. Samantha, como é que é a tua realidade nesse sentido? Tá? Porque a gente
ali. Gente, é fantástico isso. Eu mediando, mas a gente precisa valorizar, a gente precisa traduzir em palavras o quanto esse esforço, porque nos bastidores a gente sabe que é aquela correria e a gente muitas vezes nem gosta muito de falar, mas para a gente chegar nesse ideal, muita coisa aconteceu. Muito se desdobrou, muito nós sofremos ali para colocarmos isso em funcionamento. Eu gosto de deixar isso claro, parece óbvio, mas muitas pessoas que estão nos assistindo aqui não têm essa noção do quanto nós nos colocamos e nos cobramos a tudo isso. Por isso que a gente precisa das nossas colas. São muitas informações que estão acontecendo a todo momento. Samanta, como é que é a sua realidade lá em São Pedro? Bom, na primeira pergunta, eu achei que a resistência fosse ser maior do que foi. Eles percebem, né, o quanto isso é importante e eles vão aderir, sim. As formações começam com números um pouco reduzidos, algo assim meio discreto, mas, quando você percebe, já estão pedindo outras, já estão. Com relação a algumas questões, assim como secretário, eu também tenho alguns projetos pilotos. Tá? Eu tenho 5.000 alunos na rede, mas eu não consigo atender todo mundo, por muitos motivos, por N motivos, inclusive por falta de mão de obra de alguns. Tá? Eu não tenho. Mas, com relação aos demais projetos e a tudo que a gente vem fazendo, porque, assim, eu acredito muito nas habilidades e eu acredito muito nas oportunidades. Então, o que nós estamos fazendo? As parcerias com a cultura muito forte, com o meio ambiente muito forte, com o esporte, ela vai trazendo, assim, a possibilidade dos nossos alunos deles irem descobrindo quais são as habilidades e competências deles enquanto pessoa. Isso é muito importante, porque é frustrante você chegar lá no ensino médio sem saber o que eu sou. Sou nada, né? Então, o que é importante? O que eu gosto, aonde eu vou me dedicar, onde eu sou bom, aonde eu consigo um bom desempenho, isso é muito importante. Chega de olhar para o fracasso do aluno. Né? O fracasso a gente vai olhar assim, mas de uma outra maneira. Vamos olhar para todos os alunos, porque todos os nossos alunos, eu tenho 5.000 alunos. Todos os meus 5.000 alunos têm excelentes habilidades, assim como os meus 300 professores. Eu tenho professores que são excelentes, né? E que se dedicam. Mas a gente só consegue tudo o que a gente consegue, e a gente tem tido, assim, muito sucesso graças a uma equipe comprometida e a uma equipe profissional que nós trouxemos lá para trabalhar com a gente, que veste a camisa, que, além da formação, que é super necessário hoje em dia, a formação continuada é algo que a gente vem trabalhando também com os professores, mas a formação ali da equipe de liderança da secretaria, eles são apaixonados por educação. Nós somos apaixonados por educação. Né? A gente briga, de vez em quando reclama, mas a gente ama a educação, né? E a gente luta por ela. E isso... Essa é a grande fala que se estabelece nessa nossa discussão. Porque nós persistimos nisso pelo amor que a gente tem. Senão a gente não estava há tantos anos e tentando encontrar tantas soluções para tantos problemas que são recorrentes, como o próprio Plínio colocou, diariamente na nossa área. Né? É só a gente ver pandemia, que fomos o primeiro a fechar e o último a abrir. Né? E as nossas crianças, né? Quem pensava nos nossos alunos? Né? Nós precisamos pensar, enquanto educadores, e não estávamos preparados, Samanta. Né, não estávamos nem um pouco preparados. Em uma semana, nós precisamos nos organizar para colocar aquilo para funcionar. E pronto. E como isso ia se desdobrar, a gente também não sabia, mas fomos alinhando, fomos acertando, né? Em 2021, que foi quando eu assumi a secretaria, porque eu era supervisora até então, em janeiro de 2021, nós montamos, a nossa equipe, um site da Secretaria de Educação, com aulas ao vivo e aulas gravadas, para dar acesso aos alunos. E uma equipe ia nas casas, via quem tinha acesso, quem não tinha acesso. Chegamos a levar as atividades para fazer. E a gente fala que isso foi tempo recorde. Né? Numa equipe que, na verdade, só 2 ali eram da área de informática, tinham domínio. Né? E que eu dou parabéns para eles, porque era 4 horas da manhã, porque assim, eles entendem na área da informática, do audiovisual, mas eles não entendem na educação. Então, daí, às vezes, 4 horas da manhã, bipava o celular, e agora? O que eu faço? Para onde eu vou?
né? Aonde eu ponho aula aqui, que sala que eu ponho aqui. E durante um mês foi assim, todo mundo trabalhando, e muitos professores e projetos. Inclusive, no meio da pandemia, nós tivemos uma professora de português que ganhou um prêmio com o projeto que ela desenvolveu da rota literária com os alunos dela, para não deixar a peteca cair e realmente vamos lá. Foi o que a gente esperava? Não. Na verdade, a gente esperava que o processo ensino-aprendizagem tivesse continuado, né? Só que isso nos mostrou o seguinte, ao contrário do que lá no começo da pandemia alguns professores falavam, vai acabar a profissão de professor. Não, mostrou o quanto a profissão do educador é necessária. O quanto precisamos de mais professores e educadores, de mais docentes, né? Ainda que o audiovisual ele tem que ser compreendido como uma ferramenta nossa, um a mais, um instrumento a mais no processo. Né? É o canal de comunicação que nós temos hoje, né? Ele serve como essa ponte com o nosso público. Tá? Mas você concorda comigo que antes era visto como vilão? Não tenho dúvida. Eu acho que essa discussão que nós estamos tendo aqui, né, ela exatamente remete a isso que a Samantha falou. Né? O quanto essa ressignificação ela é importante em cima do audiovisual em sala de aula. Né? A minha realidade no ensino superior é bem diferente, porque nós colocamos, né, cases, vídeos, eu trabalho com audiovisual, aulas de cinema, aulas de marketing, enfim, e nós conseguimos elencar dentro da nossa composição de aula informações, elementos que possam ali serem traduzidos através de um filme, de um vídeo, enfim. Né? Mas dentro do ensino básico, né, enfim, é diferente. E uma fala que eu anotei sua, Samantha, eu já vou te passar, Plínio. Eu acredito muito nas habilidades. Eu acho isso sensacional. Né? Eu vou jogar essa bola para o Plínio, porque eu trabalhei como coordenador também, né, do curso de comunicação, e a melhor forma de nós trabalharmos o nosso professor para que haja um respaldo positivo para o nosso aluno é dar liberdade criativa para esse professor. É dar liberdade, lógico, sempre sabendo quem é esse profissional, se ele está afim ou não de fazer. Tá? A realização, esse é um ponto. Né? Ele estando afim, você tendo essa conexão, você deixa que ele trabalhe. E daí surgirão respostas, surgirão elementos, né, preciosíssimos, que nós aprendemos todos os dias. Plínio, como é que é para você isso? Realmente, a pandemia foi uma operação de guerra, uma coisa inacreditável. O tio da van levando a lição para a criança para no dia seguinte buscar impressa. Uma corrente do bem conseguindo tablets para levar para aquelas crianças comprar chip. Assim, foi uma coisa que acho que um dia nós vamos sentar nessa e contar essa história, porque isso foi muito legal. Plínio, só fazendo um parênteses, eu quero que você fale um pouco das pessoas, dos alunos que não têm acesso à internet, que não tenham acesso à internet nesse período, e continuam não tendo, por favor. Foi, assim, primeiro, 1.300 professores aprendendo pequenas dicas de como se portar na frente de uma câmera, passar suas aulas. Nós optamos, naquele momento, para que o professor daquela sala gravasse a aula para a sala, que era assíncrona, não era ao mesmo tempo, mas para ter o contato pedagógico, né? Porque era muito fácil pegar um professor que gravasse a aula para todo o primeiro ano. A gente conseguiu, com muita ajuda, fazer aulas específicas, então o professor manteve contato com a sala. As crianças mais vulneráveis, nós tínhamos uma quantidade razoável de tablets que a gente levava, mas, mesmo assim, o tablet não tinha internet. E aí veio uma coisa que quem não trabalha no setor público não vai entender, que é o processo licitatório. Eu preciso comprar 1.000 tablets, ou 1.000 chips, que seja, um chip de R$20, e eu tenho que fazer um processo licitatório e a pandemia não espera, e a criança em casa sem aula. Então, assim, foi realmente um sufoco. A gente não fez o melhor que poderia, aliás, a gente não fez o que queria, mas a gente fez o melhor que poderia. Acho que todas as cidades passaram por isso. E aqui vai um grande agradecimento e uma homenagem aos professores e aos diretores das escolas, que não é pouco que essas pessoas passam ainda no dia a dia. O Rubem Alves usava uma frase que, assim, em se tratando de educação, eu não quero nem a faca nem o queijo, eu quero a fome. Se a criança vem com fome de aprender, está tudo resolvido. E nós temos que acolher e entender o professor como qualquer microcosmo da sociedade de professores, tem todos os tipos de professores.
todos os tipos de caráter, todo tipo de boa vontade, de formação. Então, nesse universo de professores, dá para entender os que são mais conservadores com tecnologia. Nós temos que acolher, não vou expurgar essa pessoa da rede. Na nossa rede 4, aquela história de que se começa a pensar e as coisas acontecem, uma das coisas que a gente podia fazer é simplesmente construir o padrão do FDE, que é o Fundo de Desenvolvimento de Educação, que é uma planta padrão de escola que você constrói. Ela não é tão bonita, mas ela é muito funcional, vem com a planilha pronta, fácil de licitar. E a gente queria fazer uma coisa mais bonita, e Itu tem vários condomínios de alto padrão. Um dos arquitetos mais famosos do Brasil doou um projeto da escola. Depois, um designer super famoso doou o projeto dos móveis da escola. Essa história de que as coisas vão acontecendo, vão propagando, né? E nas salas, são 36 salas, não existe nenhuma sala igual à outra. Não existe, os móveis, de acordo com a idade, de acordo com a série, mudam de cor, e as salas não têm frente. Não tem aquela situação em que o aluno olha para a nuca do outro. Nessa escola, infelizmente, eu não consigo fazer ainda para todas as escolas, né? Então, é uma forma de uma ameba, é uma forma de pétala, carteira redonda, carteira quadrada, carteira losangular. E, na primeira semana de aula, não tem frente à sala. O professor tem que se virar nos 30 para chamar a atenção do aluno girando. E, na primeira semana de aula, tinha uma sala que a professora formou em filinhas, e os alunos estavam ali, sentadinhos, como na escola convencional. Acolhemos a professora, explicamos como é que funcionava, ela adotou, já uma das que mais se engaja nesse processo, né? Então, assim, a educação, por natureza, é acolhedora. E, assim, eu sou professor de cálculo da Fundação Getúlio Vargas, há 15 anos, professor de carreira. Eu costumo dizer que o meu sonho ainda não aconteceu, mas o meu sonho é, um dia, um aluno da rede pública de Itu vai entrar na GV. Aí vai ser o dia mais feliz da minha vida. Até lá, vamos plantando. Nós estamos plantando, e a educação é um pouco difícil para quem pensa só na política, porque a colheita não é daqui a 4 anos. A colheita é daqui a 4 gerações. Para uma família sair da pobreza, a única, não vou dizer que é a única, mas a melhor forma é via educação. Isso leva 2 gerações. Então, não dá para você ser ansioso. Eu sou uma pessoa ansiosa, mas não dá para você ser ansioso com o resultado da educação. Você tem que plantar. Talvez você não veja essa colheita, mas não é por isso que a gente não vai plantar, né? Então, as crianças, elas precisam de um bom motivo para ir para a escola. Quando a gente fala em crianças pequenas, isso é muito fácil. As crianças estão na escola, a criança brinca, todos aqui foram crianças. Eu já fui o goleiro do Palmeiras nas minhas brincadeiras, eu já fui o Superman. A criança é lúdica por natureza, e a gente só precisa não matar isso tão cedo, porque quando ele vai estudar cálculo na faculdade, isso já morreu. E o cálculo, a matemática, é uma coisa bem paradigmática, porque muitas pessoas têm aversão à matemática. Não por conta da matemática. Ninguém nasce, falando das habilidades, ninguém nasce uma pessoa da matemática, uma pessoa de humanas. Todos nascem iguais, é o meio que nos forma. Então, quando você tem uma memória ruim do seu tempo de passado da escola, certamente ela está ligada a alguma coisa que te faz mal, te angustia. Um assédio que alguém te fez na escola de alguma coisa. E, infelizmente, muitas dessas coisas acontecem na matemática. As crianças chegam lá na faculdade com uma certa aversão à matemática. O que eu quero pegar, e já fazendo o link de novo com o audiovisual, é o seguinte: enquanto eu estou gostando de fazer aquilo, ninguém me tira aquilo. Se eu gostar de brincar de matemática, esse é um outro projeto que a gente tem lá, que é também, Stanford tem um projeto de matemática para crianças, e aí, quando isso chegou aqui no Brasil para o Instituto Siddhartha, eu me candidatei, Itu é uma das 18 cidades que tem um projeto chamado Mentalidades Matemáticas, que é deixar a matemática mais brincável, mais divertida, especificamente da matemática. Mas todos vocês lembram de algum momento angustiante da vida passada na escola. A gente tem que fazer esses momentos bons prevalecerem na escola. Isso envolve professor, direção, coordenação, prefeito e os alunos. Se eu tenho momentos lúdicos, agradáveis, bonitos, eu vou guardar isso para o resto da vida. Isso é importante que aconteça com os momentos que envolvem a cultura dentro da sala de aula. Uma criança que faz um vídeo com um iPad e publica no YouTube, tudo bem, talvez ela não consiga fazer isso no seu dia a dia, mas aquela lembrança ela vai ter daqui a alguns anos. A gente lembra de coisas ruins que aconteceram na nossa infância e de coisas boas também. A nossa função é fazer com que as coisas boas prevaleçam. Se a gente der a fome de aprender para o aluno, ele vai sozinho, com certeza.
Com licença, eu gostei muito de uma fala sua, que é assim, o empoderamento dos nossos alunos, deles acreditarem que eles podem, sim, entrar numa Fundação Getúlio Vargas, eles acreditarem que eles são capazes. Durante muito tempo, a gente deixou a escola pública como assim, eles não são capazes. Não, não, hoje em dia eles já sabem, né? A gente, enquanto educador, está falando, vamos lá, se dedicar, estudar. Eu estou te dando todas as oportunidades, estamos trabalhando com vocês, porque vocês são capazes, como o Joãozinho, de outra unidade, de outro sistema de ensino. Aí não vem ao caso, não vamos falar bem e mal. O que eu acredito é que assim todos devem ter as mesmas oportunidades, e eles precisam acreditar, porque, a partir do momento que ele não acreditar que ele é capaz, ele não é capaz. Né? Então, é muito importante, nós temos já, né, que, na verdade, não é mérito... eu vou falar que é mérito meu, porque eu estou na rede há 26 anos, então eu estava como professora, mas nós tivemos alunos que entraram na Federal de Medicina, de Biomedicina, agora, esse ano, 2 aqui na Exalc, que foram alunos da rede pública municipal, fizeram ETEC, ensino médio, e entraram na primeira. Né? Então, assim, mas isso que é importante. Você, enquanto aluno, acreditar, eu sou capaz, eu vou correr atrás do meu sonho. Né? Isso é muito importante, nós trabalharmos isso, e os nossos professores, os nossos colaboradores. Já estou sendo chamado aqui pela produção, que nós temos já perguntas aqui para os nossos convidados, por favor. Eu tenho a minha pergunta, tudo bem? Gente, obrigada de vocês terem vindo. Eu sou o Beto, eu produzo esse evento. Isso. E a minha questão eu tenho duas, na verdade. A primeira as pessoas, a gente está falando sobre cultura, especificamente sobre audiovisual e educação. As pessoas sempre alinham a cultura e projetos culturais com um projeto de lazer, e eles acabam unindo cultura com esporte, por exemplo. Então, a gente vai ver várias secretarias de várias cidades falando assim, é a Secretaria de Cultura e Esporte, né? Como se a cultura fosse gerar um evento. E a minha concepção sempre foi que a cultura, e principalmente o audiovisual, estava muito mais ligado com a educação do que com o esporte, do que com um evento singular. Né? Essa é uma das questões que eu gostaria de levantar e perguntar para vocês, pedir uma devolutiva sobre essa pergunta. A segunda a gente, como produtor cultural, eu produzo projetos culturais, e eu tenho muita dificuldade de acessar as secretarias de educação, porque os secretários de educação não entendem a cultura como a arte, no meu caso, o setor audiovisual, como um processo que pode colaborar com a educação. E o que a gente acaba entendendo, que existem que se criam algumas bolhas, por exemplo. Você tem um problema e a própria Secretaria de Educação tenta solucionar esse problema. E essa solução de problema nem sempre é uma solução formal. Por exemplo, eu tenho um problema lá que a gente precisa explicar sobre o Tiradentes, sobre o feriado de Tiradentes. Eu vou passar um filme do Tiradentes, certo? E essa solução acaba sendo criada sem acessar o setor cultural, que poderia fazer, de alguma maneira, algum projeto de educação para que aquelas pessoas entendessem. Aí eu estou puxando para o meu lado o setor audiovisual, mas existem outros setores da cultura que poderiam colaborar com isso. E, geralmente, o pessoal da educação criam bolhas, e daí eu alfineto e uso como exemplo que foram chamados 6 pessoas aqui e vieram vocês 2, de secretários. Né? Que essas pessoas ainda não entenderam o quanto é importante os processos culturais e de audiovisual para a educação. Olha, eu vou tentar responder as duas em uma, tudo bem? Então, vamos lá. Se a gente pensar em educação, nós vamos pensar no aluno como um todo. O aluno com formação integral. A hora que eu penso no aluno com uma formação como um todo, eu penso cultura, eu penso meio ambiente, eu penso esporte. Tanto que, outro dia, nós comentamos no meu município, nunca nós fomos secretários da cultura, do meio ambiente, da educação, de esportes, tão parceiros. Né? Porque
Nós acreditamos, sim, nessa educação como um todo e na importância do todo, né? Português não é mais ou menos importante do que arte. Não, tudo é importante. A formação do todo é importante, né? Já não dá mais para ficar fragmentando as coisas. Então, essa é a primeira. E é assim, vamos falar da bolha. Pós-pandemia, uma das nossas grandes preocupações foi que os meus alunos tinham perdido todos os contatos sociais com o mundo. O que nós fizemos? Nós entramos em contato, e foi o Ivan, que é o secretário de Cultura, que fez isso para nós, com diversos lugares. Museu Catavento, Museu da Língua Portuguesa, e nós deixamos o diretor de transporte, a diretora de transporte do município quase maluca, porque nós fizemos mais de 100 viagens para São Paulo. Do 6º ao 9º, nós levamos todos os alunos gratuitamente no Ibirapuera, no Museu do Catavento, no Museu da Língua Portuguesa, e fazer um tour por São Paulo. E nós fomos também na Bienal. Na Bienal, a última turma, que era a turma dos pequenos, do 4º e 5º ano, eu quis ir junto. E foi uma experiência maravilhosa, porque eu tinha alunos que nunca tinham saído do município. E eles vai demorar para chegar, e a hora que eles entravam em São Paulo, o que é isso, tia? O que é aquilo? Né? E cada um de nós que estávamos ali, ficamos com 5 alunos. Eu falei que eu nunca contei 1, 2, 3, 4, 5 tantas vezes na minha vida, porque os alunos não eram meus alunos, né? Eu estava ali, mas eu fiz questão de ficar com os alunos. E, de repente, no meio da Bienal, que todo mundo falava assim, você está doida, vai levar aluno de 10, 11 anos na Bienal, o que eles vão fazer lá? Né? O que eles vão fazer lá? Eles não queriam vir embora. Eles se apaixonaram por tudo que eles viveram, né, pela experiência. E uma das experiências muito interessantes é que um dos meninos da imprensa que estava comigo, ele queria ir num estande particular, e, no momento, ele abriu um mapa da Bienal, pôs no chão, e ele falou, eu quero ir aqui, dá para a gente ir aqui? E os 5 alunos que estavam comigo perguntaram, o que é isso? Um mapa. Não, mas mapa não é assim. Aí nós explicamos, não, esse é o mapa do lugar, tal. E as crianças, aí cada uma quis um mapa, e eles descobriram para que serve um mapa, que servia para eles se localizarem. Então, foi fantástico, fantástico. E toda vez que eu vou nessa escola, os alunos falam assim, quando nós vamos passear de novo, tia? Né? Porque, agora, é isso, imagina na vida adulta, o que vai ser isso deles, né? Qual é essa experiência que eles vão levar? E uma das crianças que esteve presente na Bienal, ela, desde lá então para cá, a diretora fala assim, Samantha, virou rato da biblioteca. Ele caba um livro, pega outro, caba um livro, pega outro, porque ele se encantou pelos livros. Então, é isso que é importante, e eu penso que é esse o papel da educação, trazer essa formação integral, né? E despertar esses interesses, que é o que eu chamo de habilidade. De repente, ele descobriu, olha, eu gosto de ler, isso é excelente, isso é ótimo. Né? Ele lendo, eu vou ter que puxar a sardinha para o meu lado de letras. Né? Ele pode ser um escritor, ele pode ser alguém, quem sabe. Né? Então, é isso. Não, legal a pergunta. Eu vou responder fazendo uma analogia. Eu sou um homem branco, heterossexual. Eu não tenho lugar de fala para falar como uma pessoa negra se sente, por exemplo. Nós temos agora um espaço para discutir isso, que é exatamente nessa disciplina de educação patrimonial. Eu não posso passar alguns anos na Secretaria de Educação sem dar possibilidade para a diversidade, para as questões de raça serem discutidas. Mas eu não sei fazer isso. Não faz parte do meu dia a dia. Eu não sei como essas pessoas se sentem, o quanto elas sofreram. Eu imagino e eu me solidarizo. É o máximo que eu consigo fazer. Eu também não sei falar de política cultural, não sei falar de saúde bucal, e a educação é multidisciplinar. Então, essas pessoas precisam começar a fazer parte. O que nós precisamos é dar condições para isso. Nós viemos do modelo industrial, da Revolução Industrial, em que as instituições privadas ainda são muito verticalizadas. Algumas empresas, a tecnologia ajuda a isso, que elas deitem, que elas sejam mais horizontais. Infelizmente, o setor público não é assim, a educação não é assim. Então, eu brinco, lá em Itu, no censo, nós temos cerca de 60% da população
autodeclaradas negras e pardas. E a gente vê isso no chão da escola. Na sala dos professores a gente não vê. A sala dos professores é branca, praticamente. Como que eu posso resolver isso? Eu não sei. Eu tenho que chamar as pessoas que sabem resolver isso. É essa a função do secretário. Eu costumo dizer que eu tenho 2 papéis como secretário. Eu sou líder de torcida e despachante. São os 2 papéis. Se tiver que resumir a minha vida em 2 palavras, é líder de torcida e despachante. Eu tenho que motivar, tenho que fazer esse pessoal ter ânimo para trabalhar e tenho que fazer as coisas acontecerem nos bastidores. Esse é o nosso papel. A gente precisa que o pessoal da cultura se apresente. Assim como a secretária falou, lá em tudo, nossa relação com a cultura é muito forte. A gente trabalha muito junto. Mas eu falei que eu sou uma pessoa ansiosa, né? Eu fico pensando que, em 1º de janeiro de 2025, alguém pode ir lá e tirar isso da tomada. E tem algumas coisas que podem permitir que isso não deixe de acontecer. A transparência e a participação. A transparência e a participação vão fazer que a sociedade não aceite voltar para trás. E é por isso que a cultura é tão importante. A participação tem tudo a ver com a cultura. Nós temos uma baixa participação perto das pessoas que foram convidadas, mas a sociedade pode cobrar isso. As pessoas que vivem nesse meio da cultura, eles podem nos ajudar com isso. Essa situação da administração ser adiabática, buscando um termo da química, é uma situação interna que não interfere muito e não recebe interferência de fora, é uma tendência conservadora de fazer a coisa permanecer como está. O país está bom? Está todo mundo contente com o Brasil? Não. Então, se eu continuar fazendo a mesma coisa, eu não vou mudar. Nós precisamos ter essa vontade. E eu admiro os secretários e os prefeitos que mexem nessa ferida, porque é muito mais fácil botar no piloto automático e fazer o meu papel. Cumpri o meu dia, terminei aqui, vou embora. É problemático comprar brigas. Teve situações lá em Itu que eu achei que eu ia ter que sair com colete à prova de bala da secretaria. Mas não faz parte do nosso perfil, que assume a ficar na frente da vitrine, se acomodar. Felizmente, a gente está vendo cada vez mais prefeitos e secretários se movimentarem. Mas, assim, alguém tem que bater na porta, porque a gente não entende a dor de vocês, a gente não conhece a dor de vocês. E, se vocês não conseguem fazer isso na cidade que vocês estão, procure outra, ache uma fresta. Sabe, a água morra abaixo, ela vai achando uma fresta. E aí, nessa fresta, a gente pode transformar isso num piloto, e esse piloto ganha visibilidade. Por isso que hashtag compartilhe tudo que está acontecendo aqui. Porque alguém lá no Piauí vai ouvir, vai se interessar, vai ligar para mim. Eu fui visitar São Pedro, eu fui visitar Sorocaba, e a gente vai pegando ideias. A gente ainda está no subsolo, mas a gente tem que se unir para começar a fazer as coisas acontecerem e aparecerem. Cada pequena conquista, meu papel de líder de torcida vai vibrar e vai comemorar com vocês. Somos privilegiados em estarmos aqui. Isso é fato. E jogando ali uma semente, nós temos o audiovisual. Hoje nós temos um problema, né? Colocando essa questão do lugar de fala, nós temos um problema geral, porque há uma lei que coloca que no ensino público deve haver a disciplina que fale sobre cultura preta, cultura negra, cultura afro. Tá? E não se... 2003, e não consegue se fazer isso. O audiovisual está aí para startar, para ser usado como uma ferramenta. Vamos pensar a esse respeito. Tá? Temos uma pergunta. Tudo bom? Eu sou a Carolina Lobo, sou de Taubaté, e vou contextualizar. A gente tem uma produtora chamada Flor Filmes e um projeto em educação e audiovisual que se chama Escola de Cinema. Eu sou professora e sou cineasta lá em Taubaté. A gente não conseguiu implementar o projeto em Taubaté, mas conseguimos passar no edital de linguagens em Pindamonhangaba. Então, a gente está fazendo esse movimento nas escolas públicas, numa escola pública de Pindamonhangaba. A gente teve muita dificuldade em conseguir achar essa escola, porque nem os alunos, nem os professores estavam com vontade de desenvolver esse projeto, que é a gente dar aula das várias funções dentro de uma produção cinematográfica. Os alunos produzem um curta-metragem no final e a gente passa no cinema da cidade, no Festival Escola de Cinema. Então, a minha pergunta é, como a gente consegue inspirar, motivar, engajar professores e alunos, porque a gente vai falar sobre o projeto uma vez na escola e eles têm que se inscrever depois, então a gente tem, sei lá, 20 minutos para engajá-los.
E como a gente consegue conversar com outras secretarias, com o poder público de outras cidades, que permitam que a gente entre nas escolas e coloque o projeto em prática, porque existe, pelo menos ali em Pinda e Taubaté, existe um bloqueio. Eu não percebo uma abertura muito grande, eu não consegui fazer nem reuniões em Taubaté, eles não quiseram me ouvir. E eu queria pegar umas dicas. Obrigada. Então, vamos lá. Da minha parte, querida, como você chama? Carol. O município de São Pedro está à disposição. Inclusive, isso, estamos de portas abertas. Porque a gente até faz alguma coisinha, começamos, eu estava contando, mas tudo assim, bem amador. Nós não temos um profissional, uma formação, né, dessa para estar desenvolvendo, e está sendo muito importante todas essas questões no município, principalmente nas escolas, onde a vulnerabilidade social é muito forte, é muito grande. E é ali que eu falo muito desse empoderamento do aluno, de falar assim, olha, você consegue, você pode. Né? Nós temos aulas de inglês e material da cultura inglesa, nós temos aula de design de games, nós temos algumas aulas voltadas à informática, nós temos aula de esporte, sim, e aulas de música, sim, aulas de balé, mas é assim... as minhas mães dos meus alunos falavam assim, nossa, eu nunca pensei que eu ia ter a oportunidade de trazer minha filha para fazer uma aula de balé. Isso era um sonho meu de infância, né? E hoje tem. Eu acredito nisso, da gente dar essas oportunidades. Então, a primeira coisa é, estamos com as portas abertas, sinta-se à vontade. Trazer o engajamento, vou falar para você que é assim, aí a peteca eu jogo na sua mão, você consegue conquistar o grupo. Quando você vai e o projeto é bom, os professores compram o projeto, eles abraçam. Né? E quando o professor, o educador ali, ele vê o aluno envolvendo, vê o aluno ativo, vê o aluno fazendo, aí ele se envolve, ele vai e a gente consegue fazer com que isso tenha uma sequência importante. Né? De todas as oficinas que nós abrimos, pós-pandemia, nenhuma a gente fechou. Porque teve número reduzido de alunos. Eu não tenho a demanda de alunos que o secretário aqui tem. Mas, dentro da minha demanda, que é uma demanda menor, as minhas oficinas só crescem. E isso é muito importante, porque daí eu olho para os meus alunos e penso nessa educação como um todo, e daí eu falo assim, olha o quanto eles estão interessados, eles estão motivados, eles estão querendo aprender. Nós fizemos, vou abrir um parênteses, nós fizemos biblioteca física em todas as escolas de educação fundamental, porque não tinham em todas, porque o espaço físico para nós é um problema. Tá? A cada ano você precisa abrir, porque tem mais alunos, né? Acaba se mudando muitas pessoas, e você precisa, é vaga obrigatória, então você acaba sempre tirando os espaços de biblioteca, tirando os espaços de sala de informática. E, quando a gente foi fazer a biblioteca, uma pessoa falou para mim assim, viu, mas biblioteca não é coisa do passado? Você tem certeza que a gente precisa ter biblioteca física? A geladoteca resolve. Eu falei, viu, eu quero a biblioteca. Vamos fazer. E, hoje em dia, eu tenho alunos que eles não param de pegar livros. E você sabe, porque o professor sabe que ele está lendo. E a gente faz um projeto que chama Biblioteca Viva. Então, assim, nós temos contação de histórias na biblioteca, nós temos formações para os alunos de oficinas dentro das bibliotecas, porque as bibliotecas passam a ter função. Então, de repente, um projeto como o seu, no meu integral, é muito interessante, ou um piloto para os meus alunos lá do 8º, 9º ano, é muito importante. Só uma coisinha que eu vou fazer um adendo, para que a gente também tenha essa preocupação de que tudo que a gente está plantando, porque eu falo assim, pensa no meu aluninho que entrou no B1 agora. Né? De repente, eu coloquei uma oficina, um sistema, muda a gestão daqui a uns anos, e ele fala não quer mais. Na gestão passada, que foi duas gestões anteriores, o nosso prefeito ele foi muito esperto, que ele fez uma coisa chamada Agenda 35, é uma lei do município. Então, cada secretaria traçou algumas coisas importantes da sua secretaria, colocou
curto, médio e longo prazo, e ele é lei. Você não pode tirar. Agora, nós estamos terminando a Agenda 35. Então, todas essas nossas oficinas, todos esses nossos projetos, o próximo que vier não consegue desligar, porque está lá na lei, é garantido. Porque, senão, que nem você fala, a construção de um design de games, ele é evolutivo, ele é gradativo. Hoje eu tenho um aluno no nível 2, que o ano que vem ele vai estar no nível 3. Né? A gente não pode ficar à mercê, a educação não pode ficar à mercê da política. Gostei, não gostei, tiro, ponho. Então, é importante garantir lá esse problema eu não tenho. Muito legal. Como furar bloqueio e como motivar. Vou fazer uma defesa do time da educação aqui, que, veja, com muito cuidado, entendo o que eu vou falar. Todas as ações relacionadas à educação são bem intencionadas, mas todo mundo tem uma ideia para enfiar na educação. Todas as ONGs, todos os políticos da cidade, fiz um projeto maravilhoso, vamos pegar uma escola, tal. E, assim, a gente tem 1/3 dos alunos em tempo integral, e esses alunos ainda têm possibilidade de fazer projeto. O resto, assim, o aluno que fica o resto não. A outra parte, que é mais importante, porque não tem ensino integral, cumprir a BNCC não é fácil. A educação brasileira ainda é muito conteudista. Então, a primeira coisa é que assim, tem que haver um filtro, e eu entendo, não justifico, mas isso explica a resistência de alguns diretores de área, de alguns coordenadores, de alguns secretários, porque todo mundo tem uma ideia maravilhosa. Quando passa pela Câmara, chega lá, o que você tem que fazer? É uma semana que você tem que mandar as crianças andar de bicicleta em tal praça, porque é dia não sei do quê. Ótimo, ótimo, mas conversa com a gente antes, que às vezes não dá para fazer tudo. Então, a educação, por ser uma área muito sensível e todo mundo dá importância para a educação, ela é alvo de muitos projetos, de todos os tipos de projetos. O segundo ponto, como motivar. Não sei direito a resposta, vou falar um caso que deu certo em Itu. Esse caso do projeto de Stanford, das mentalidades matemáticas, a gente estava entre as 18 cidades do Brasil que ia implantar esse negócio. E eu precisava formar professores. E aí, qual é a resposta natural? Top-down, eu decido, secretário, e você vai lá e faz. A chance de dar errado é muito grande, porque você pega uma pessoa que não está nem aí para isso. O jeito que deu certo, que é mais difícil, concordo, não é fácil, é conversar com o coordenador de área, a gente tem uma coordenadora de área de matemática, e ela chamar os professores que sensibilizam. Porque eu podia fazer um recorte, todo terceiro ano vai ter esse projeto, ou essa escola vai ter esse projeto. A gente fez uma apresentação do projeto para mais de 100 professores, e aqueles que brilharam os olhos, jogamos uma isca, né? Aqueles que morderam a isca nós chamamos. Foi muito mais, sei lá, foi muito mais orgânico, mas dificultou a execução, porque eu tinha uma sala de um professor, outra sala de outra escola, tal. Começamos assim. E aí nós estamos no terceiro ano agora, tem a Semana da Matemática, e esses caras que morderam a isca, aqueles que brilharam os olhos quando a gente falou, eles fizeram esse negócio acontecer. Isso agora contagiou, estão mais de 1.000 alunos, né, tem mais de 50 professores. Nem sempre é possível fazer assim. Para nem todos os assuntos a gente consegue fazer assim. Mas esse é um jeito legal, deu certo. Não sei se isso é replicável para todas as cidades, para todos os projetos. Essa é uma forma. Então, assim, o jeito que eu fiz, que nós fizemos, deu resultado porque você viu os olhos brilharem, opa, deixa eu conversar com essa pessoa. Pela pergunta que ela fez aqui numa palestra, depois de terminar ela vir conversar, falar que é legal, a gente vê quem é que acessou lá o site, etc. É uma forma orgânica, demora mais, às vezes a gente não tem esse tempo todo de fazer a coisa acontecer, mas a dica que eu daria é assim, como que eu posso ver quais olhos que brilham quando eu falo do meu projeto? E aí, é claro, como a secretária falou, faça os olhos brilharem, seja uma boa vendedora. Né? Eu vou abrir um parênteses, que eu resolvi o problema dos projetos que caíam na educação, porque, enquanto supervisora, imagino que eu ouvia dos meus diretores, mas, de novo, mas era semana de prova. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um calendário anual, de todos os dias, com todos os projetos. Nós fizemos o calendário da educação infantil, do Fundamental 1, do Fundamental 2, e do integral. O do integral é o único que eu tenho algumas lacunas, né?
por causa do contraturno. Os demais, quando vem alguém lá e fala, eu quero fazer do não sei o quê, eu falo, então vamos sentar, conversar, porque eu só posso pôr no calendário do ano que vem. Mas nós estamos em fevereiro. Mas o calendário desse ano está fechado. Né? Então, isso deu certo em 2022 e está dando certo em 2023. No começo, criou alguns bicos. Falei, mas, infelizmente, o calendário está aqui fechado, inclusive com semana de provas. Por quê? Eu não sei os outros municípios, mas nós temos uma rede hoteleira muito forte. Então, os pais eles não tiram férias nas férias dos alunos. Eles acabam indo para outros municípios, para outros estados, visitarem os avós, as famílias, no decorrer do ano letivo. Então, nós, inclusive, chamamos os pais e falamos, olha, se você precisar ficar 2 semanas, aonde for, fora do período de férias dos seus alunos, você observa o calendário que não pegue semana que anteceda a prova, semana de prova. Então, os próprios pais são nossos parceiros nessa história do calendário. E isso, olha, foi uma mão na roda para nós, porque acabou com esse problema. Nós temos mais uma pergunta, por favor. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Tiago Andrade, eu tenho um projeto de educação de impacto social aqui em Piracicaba, chamado Fundação Triunfo. A ideia do projeto é fazer um enfrentamento à violência por meio da educação patrimonial e desenvolver a habilidade da empatia. Então, primeiramente, gostaria de parabenizar vocês pelas iniciativas, pela luta, pela educação. E a gente faz isso, né? A gente quer desenvolver essas 2 habilidades, ensinar a história e também a empatia, por meio de jogos. A gente faz jogos analógicos, jogos RPG. E, como eu falei, o principal intuito do projeto é enfrentar a violência. E eu queria que vocês falassem um pouquinho de como está sendo, nesse período tão caótico, as ações que vocês estão adotando para fazer esse enfrentamento, sobretudo em áreas mais vulneráveis, né, onde a violência ela é mais agressiva e mais silenciosa. E depois, é claro, eu queria, aproveitando o gancho da nossa companheira aqui, eu queria que vocês falassem um pouquinho qual é o caminho das pedras para a gente poder apresentar esses projetos para vocês. Tá certo? É isso, muito obrigado. Eu penso que nunca se falou tanto em violência quanto nos últimos dias, né? De todos os lados, de dentro da escola, de fora da escola. Esses dias eu precisei ser escoltada também. Né? Que tinha umas mães lá, fecha, dá férias. Opa, não vamos fechar, não vamos dar férias, não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Né? E 5.000 alunos, 3, 4, 5 mães não são a maioria para decidirem as outras mães que querem a escola. Né? Então, vamos manter a escola aberta, sim, por favor. Com relação ao tema violência, agora, como ele ficou muito forte e recorrente, todos os dias, durante esse ciclo louco que a gente estava vivendo, nós fomos fazendo o Dia da Paz e fomos trabalhando com os nossos alunos. Semana da Paz e fomos trabalhando e fomos falando. Eu tenho o privilégio de ter um grupo de psicólogas na educação. Eu tenho 6 psicólogos na educação. Então, nós chamamos eles, que são uma escuta profissional, e são profissionais para isso, e a gente distribuiu essa turma nas escolas, e eles foram fazendo roda de conversa, atividade, dinâmica em grupo. E eu vou te falar que o medo não era só do aluno e da mãe. O meu professor também estava com medo de ir para a escola esses dias. Né? E eu não posso, gente... Como que nós vamos pensar? Num professor que está temeroso, numa mãe que está estressada na porta com razão e num aluno que está ouvindo tudo isso. Em que situação essa criança? Ele vai aprender? Não, ele não vai aprender. Então, aí a gente fez essa pausa, mas conversamos com todo esse grupo e eles foram fazendo essas várias ações. E saíram ações maravilhosas. Bom, primeiro a gente precisa entender que a escola é um lugar sagrado e que precisa ser protegido, assim como a criança. E, segundo, a gente entende a agonia. Meus filhos hoje são adultos, mas eu estaria tão agoniado quanto qualquer mãe nessa semana. E o professor também. Isso atrapalha a aprendizagem. O momento de aprendizagem tem que ser um momento de paz. Então, nós perdemos um pouco esse momento de paz nas últimas semanas. Mas nós temos que tomar alguns cuidados. As ações têm ações de curto prazo. A Guarda Municipal e a PM cancelou todas as folgas nas últimas semanas. Os oficiais e policiais que estavam nos escritórios foram para as ruas. Mas a gente tem que tomar cuidado com algumas sugestões que não procedem, que não fazem sentido.
porque senão a gente começa a ceder ao mal. E a gente vai respondendo ao mal e isso não acaba mais, né? Então, a escola é, sim, um lugar de resiliência e de resistência. E acho que isso foi uma grande lição que nós tiramos aqui, nessas últimas semanas, que esse é um lugar sagrado, aqui ninguém mexe. Se serviu para alguma coisa, foi para o engajamento. Engajamento do seu Zé da padaria, do taxista, das mães, dos pais, todo mundo começou a prestar atenção. Mas o efeito colateral negativo é que surgiram algumas pessoas do mal compartilhando coisas falsas, né? Então, como reagir? Não sei, eu também nunca passei por uma experiência como essa. Nós estamos meio que aprendendo. Certamente, se acontecer de novo no futuro, a gente vai ter algumas lições. Assim como a pandemia. Ninguém tinha um checklist do que fazer na situação da pandemia. Assim, a escola é lugar de aprender, aprendemos. Mas com muito cuidado para não tomar decisões que sejam irreversíveis, que possam fortalecer esse fenômeno. Com relação à entrada de projetos, eu mostrei as minhas angústias. Uma vontade muito grande de fazer, a eterna falta de recursos do setor público, né? A gente tem 25% da receita líquida do município para gastar com educação, mas é pouco, porque a folha é alta, as despesas são muito grandes, tem a parte de infraestrutura, todas as cidades têm um monte de escola que tem que gastar com telhado que está vazando, com maçaneta, com a folha de pagamento, com material didático. Então, assim, 25% a gente vê que é pouco, sobra muito pouco para arriscar algumas coisas. Por isso, o projeto piloto. Então, assim, tu também está aberta a ouvir, desde que a gente consiga pensar num modelo piloto. Agora, só ponha-se no meu lugar, vista um pouco minhas botas e o meu chapéu. 5 projetos com mais ou menos o mesmo foco, a gente tem que escolher alguma coisa, a gente tem que fazer escolhas. Governar é fazer escolhas, né? Às vezes, nesse momento, não tem mais tempo. Por exemplo, as execuções de 2023, como a secretária falou, não tem muito como inventar coisa nova para 2023. A gente vai pensando junto. Segundo semestre vem a discussão orçamentária. E aí, eu costumo brincar que secretário de Finanças que é amigo dos outros secretários, desconfie, porque ele não vai ser amigo. Depois ele pode ser fora da prefeitura. Na prefeitura, ele vai puxar a corda para o lado dele. E tem razão, todo mundo quer mais dinheiro, né? Então, a situação política e econômica, administrativa, é uma grande inimiga da realização de projetos. E tem projetos que, naquele momento, com o time, a gente resolve que, não, isso aqui não se adequa porque tem esse outro projeto, porque não é a hora, ou tem uma coisa mais urgente. Isso aqui é muito legal e a gente pretende fazer. Então, é um eterno trabalho de convencimento. Assim como nós convencemos a nossa rede a fazer algumas coisas, e nem sempre somos bem recebidos, o convencimento vem daí para vocês. Agora, sempre portas abertas para ouvir. E, pelo menos da minha parte, uma sinceridade total de falar, nesse momento não vai dar. No meu caso, passa pelo crivo da minha equipe, né? Não adianta, de repente, meus olhinhos brilharem e minha equipe falar, viu? Minha equipe de coordenação, ele fala, não, agora não dá, passa pelo crivo da equipe, mas a minha equipe ali é muito boa. Toda decisão nesse sentido tem que ser coletiva, mas dentro de um coletivo bem amarrado, com pessoas adequadas, com pessoas bem formadas, com pessoas que queiram, que tenham paixão por falar em educação, por achar meios aos quais possa se inserir novas linguagens, novas ferramentas ao nosso dia a dia. Não é um processo fácil, não é um processo simples, nunca foi e nunca será. O que a gente percebe é que existem pessoas engajadas, pessoas apaixonadas por esse trabalho. E que hoje, nessa manhã tão especial de sempre aprendizado, né, nessa mostra, né, de cinema que está acontecendo aqui em Piracicaba, a gente tem esse privilégio de receber, né, o Plínio e a Samanta para falar disso, para expor essas experiências e, principalmente, para quem está aqui na plateia, quem está aí do outro lado, para nos inspirar cada vez mais. O sistema de educação ele precisa, sim, sempre ser repensado. E só uma colocação que é óbvia e que ficou aqui pairando em todas as falas. Ela mudou. A velocidade das coisas mudaram e a gente precisa aprender a se mobilizar com tudo isso. A gente ficaria dias, horas, né, meses para falar de projetos, para falar de ideias, mas o nosso tempo aqui
acabou. Eu gostaria de agradecer a Samantha, ao Plínio, por estarem aqui de braços abertos, né, nos acolhendo também com as suas ideias, né, com as perguntas que aqui foram feitas. Muito obrigado mesmo, tá? Eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso sempre, e que aqui, é o que eu estou falando desde o início dessa mostra para os organizadores, para o Beto e para a Beatriz, eu acho que aqui tem que ser um start para tantas discussões que estão acontecendo, a relevância disso tudo, né? E como nós podemos levar isso à frente sem ser apenas um momento ou um movimento. Como isso pode andar, como isso pode caminhar daqui para frente. Eu agradeço o convite e falo que é muito importante dialogar e discutir educação, né? Então, me coloco à disposição e agradeço mesmo. Estamos à disposição lá no município de São Pedro. Sim. Também queria dizer que foi um prazer estar aqui, discutir, aprender. Sim. E gostaria de terminar com um provérbio africano que é necessário uma aldeia para formar uma criança. Exato. Parabéns. Uma salva de palmas, pessoal. Parabéns. É isso, é isso. Eu quero agradecer, né, o Governo Federal do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Economia Criativa, com produção desse lindo evento da Frame 7 Cinema, tá? Com apoio também da Secretaria Municipal da Ação Cultural. Muito obrigado a todos e a todas que estiveram aqui participando, né? E que outros encontros como esse, com esse teor, com pessoas tão extraordinárias, aconteça com mais frequência. Muito obrigado, tenha um bom dia e... deixando aqui que, logo mais, temos direção de fotografia, composição das câmeras profissionais ao celular, que é uma oficina que acontece hoje, às 14 horas, na Biblioteca Pública Municipal de Piracicaba. Vai lá no Instagram, lá mostra livre, e vocês vão ver todas as informações. Acompanhem, tá bom? Obrigado, 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 gente. Tudo de bom. Até mais. Tchau.